Glória a Deus, Shabbat Shalom. Estamos aqui mais um dia para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então vamos dar hoje início e queria convidar você para estarmos orando neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos aqui entrar na tua presença nessa hora. Engrandecer e louvar e exaltar a teu nome, ó Pai. Declaramos que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Pai e estamos fortalecidos na rocha que é o Senhor. Convidamos, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, essa que nos conforta, essa que nos orienta, essas que nos, ó Pai, alimenta a nossa vida e sustenta também as nossas decisões, o nosso domínio próprio. Por isso pedimos a Ti, ó Pai, entra nas nossas casas, nos nossos lares, e tudo aquilo, Senhor, a qual nos pertence também, que seja alinhado segundo o poder da Sua palavra. Nós declaramos que nós e a nossa casa estamos separados para louvar e engrandecer o Teu nome. Reconhecemos, Senhor, que nada somos, nada podemos e precisamos infinitamente da Tua graça e da Tua misericórdia para poder, Pai, superabundar o Teu propósito, os Teus desígnios, aquilo a qual o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Por isso pedimos a Ti, Senhor, sela as nossas mentes, eleva as nossas mentes, os nossos pensamentos cativos à obediência ao Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, que a Tua graça, que o Teu poder, Senhor, estabeleça hoje aqui sobre as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Nós vamos estar hoje aqui passando um pouquinho numa palavra com o Senhor tem colocado ao meu coração. E nós vamos passear um pouco sobre Provérbios, capítulo 30. E nessa jornada, nós vamos ver que ela vai estar baseada em equilíbrio, em humildade. Ela vai estar em profunda observação das atitudes das nossas vidas e chamar também a atenção para que possamos estar alinhados com a sabedoria do reconhecimento das nossas limitações e sabermos que nós não podemos nada de nós mesmos e que nós somos limitados pelas nossas próprias capacidades. Mas entender que a graça do Senhor é essa que dá uma estratégia para conosco e nos alimenta em todos os procedimentos das nossas vidas. Então, quero aqui já, desde já, a gente ler aqui a palavra. A partir do versículo 1, nós vamos estar vendo no capítulo 30, né, de Provérbios, diz assim: E disse o homem, fadiguei-me, ó Deus, fadiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que eu sabes? Algo interessante aqui que Agur, né? Porque aqui nós estamos vendo essa passagem, as palavras de Agur, e ele estava aqui neste momento, aleluia, entrando em um desígnio de uma palavra, e ele estava ali dizendo que ele estava fadigado, que ele estava demasiadamente, ele estava até mesmo estúpido com seus próprios conhecimentos. E ele estava ali dizendo que ele não aprendeu como verdadeiramente era a sabedoria. E ele também declarou naquele momento a sua dependência, ele estava dizendo: Eu não tenho o conhecimento do santo. Então, nesse momento aqui, ele está se rendendo diante ao Pai e dizendo: Senhor, eu não sei nada.
Ele estava ali dizendo, eu, na minha ignorância das minhas atitudes, na imensidão perante a presença do Senhor, eu não consigo definir e entender as dimensões de todas as coisas. E nós estamos hoje num portal do Shabat, e esse portal nós já conhecemos que é um lugar onde nós entramos no descanso, mas não é só geograficamente, é na dimensão da pessoa de Cristo. E entender que diante de nós mesmos, até mesmo de circunstâncias que podem acontecer às nossas vidas, ela vai estar nos mostrando que em estágios das nossas vidas, onde a ausência da palavra do Senhor manifestada a verdade, ela abre brechas, ela abre portas, ela dá, infelizmente, uma legalidade ou uma porta que se abre para que a atuação do Senhor ela não seja completamente atuada. E quando nós olhamos que a atuação de Deus ela não está sendo manifestada, então significa que, né, Satanás, juntamente com as suas influências e os seus espíritos malignos, é eles então que estão tendo regência, influência e até mesmo autoridade debaixo das nossas atitudes a qual nós tomamos. E algo que o Senhor tem colocado no meu coração é que nós só aprendemos verdadeiramente quem nós somos e a nossa identidade de filhos em Cristo quando nós conseguimos dimensionar os nossos sentimentos e aquilo que está aflorando dentro das nossas almas. Essa semana, eu falando com meu pai espiritual, com o apóstolo Éder, eu disse para ele que eu cheguei no nível da minha vida a qual eu não dou mais autoridade aos sentimentos a qual a alma ela rege. Mas sim, eu quero me posicionar no equilíbrio de ver a realidade dos fatos a qual elas verdadeiramente são. E é tão temoroso você querer reconhecer que de você mesmo você não pode, você não consegue nada. Mas a palavra de Deus é essa que nos sustenta a entender que os movimentos, tudo aquilo que nós fazemos, precisa sim estar inteirado com o sentimento. E aí ele me disse uma resposta, ele disse, nós temos que andar sim no racional, no entendimento dos fatos reais. Mas nós não podemos também anular o sentimento que nós temos, porque senão nós vamos estar frio demais. E verdadeiramente é uma atitude a qual nós precisamos de ter o equilíbrio do Senhor sobre nós. E, e eu, em particularmente, né, a minha mente, o meu raciocínio, eu tenho tentado fortalecer ele segundo os princípios e a base da palavra do Senhor, para que ela seja verdadeiramente a rocha, aquela que sustenta e nos faz prevalecer diante de qualquer circunstância da qual aconteça. E nós sabemos que nós só conseguimos tomar uma decisão, uma posição ou estarmos preparados para alguma coisa quando algo acontece. E aí sim nós vamos ver quais são a verdadeira essência que está dentro de nós e quando sermos encaminhados nessa pressão, o que vai ser extraído das nossas vidas. E as nossas, justamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso raciocínio, elas precisam estar sendo protegida com o escudo da palavra do Senhor. E esse escudo na palavra do Senhor, eles nos chamam uma observação para que nós tenhamos o quê? Para que eu tenha um escudo que prevaleça sobre a minha vida, que eu seja, né? Um escudo, ele fica o quê? Ele fica à sua frente. Você está no combate de guerra, você vai pegar o escudo, colocar na sua frente. Então, todos os dardos inflamados, que a palavra de Deus também diz, ou seja, eles vão vir em contra-ataque, mas eu tenho o quê? Eu tenho um escudo da proteção, que é a palavra do Senhor, que é a rocha do Senhor. Então, esse escudo, ele vai estar trazendo para mim uma segurança. Mas acontece que essa segurança, ela tem que estar também baseada na confiança. Porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que nós continuarmos aqui ler o versículo 5, ele diz assim, toda palavra
de Deus é pura. Ela, ele é escudo para os que nele confiam. Ou seja, então, esse escudo é a palavra de Deus. Então, ela só vai ter uma realidade de que vai estar interagindo ou regendo e tendo uma autoridade sobre mim se eu tiver uma confiança. Então, existe aqui o que? Uma circunstância, né? Um porém, vamos dizer assim, que é o quê? Que é para os que nele confiam. Confia em quem? Confia em o Senhor. Então, em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós precisamos estar o quê? Alinhados na palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. Quando Agus ele diz, né, eu não tenho sabedoria, eu não consigo entender porque eu não conheço o conhecimento do santo, então nós vamos entender o quê? Que há uma medida a qual nós precisamos entrar nos valores, na presença do próprio Deus, para que possamos ter também essa ação dentro de nós. Porque o Senhor, ele não é aquele que busca os dons da sabedoria. A sabedoria, ela não manifesta de vez em quando na pessoa de Deus. O Senhor, ele é a própria sabedoria. Então, se Deus ele é a própria sabedoria, nós precisamos então ter uma realidade nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos, para que esse fortalecimento ele alimenta as nossas vidas. Então, eu disse aqui que a alma, quando ela está recapitulando, se você está debaixo de uma ferida, a sua alma está ferida e não encontra repouso, não há paz, não há perdão, não há remissão, não há reconhecimento, não tem nada que está trazendo um equilíbrio de um ponderamento que é a palavra pura. Então, se o coração ele está sangrando, ele está amargurado, ele está debaixo de umas águas amargas, de uma tempestade, a qual a pessoa ela se torna totalmente desequilibrada por aquilo que ela quer alcançar. E não estou dizendo a ausência da pessoa querer perdoar ou dela querer ter o amor de Deus, porque quando nós falamos, você conhece a Deus, você pode perguntar a muitos cristãos católicos ou pessoas que protestam a fé, elas vão dizer sim, eu creio em Deus. Mas acontece que não basta somente crer em Deus, precisa as manifestações do Espírito Santo, elas se tornarem a cada dia uma realidade nas nossas estruturas. Então, quando nós vamos alinhar aqui esse capítulo 30, ele vai trazer para a gente algum abrangente. E esse abrangento, ele vai estar trazendo aqui um restabelecimento onde nós precisamos estar. Nós vemos que as fortalezas espirituais, né, essas que se encontram na nossa mente, elas servem muitas vezes por fortificações, por quê? Porque as vozes a qual nós escutamos, elas que vão dando vida às nossas atitudes. Então eu preciso definir que a voz que eu estou ouvindo, se elas são dos demônios, se elas abrigem, né, se elas estão sendo um contra-ataque intermédio de Satanás, aprisionando os nossos sentimentos, pensamentos, nossos hábitos, e que quando eles vão se tornando contrário à vontade de Deus, então nós temos que ter então que um alerta dentro de nós e prestar muita atenção naquilo que está sendo anunciado, aquilo que está sendo especificado em nossas estruturas, nas nossas gerações, em tudo aquilo que abrange em cada estágio que nós vamos passar. Nós vamos ver que no capítulo 30 e o versículo 8, Agus ele fala que ele pede ao Senhor que ele não quer ter riqueza, mas ao mesmo tempo também que ele fala que ele não quer viver debaixo da pobreza. E nesse versículo ele fala que nos dê, não nos deem a pobreza nem a riqueza. E ele declara algo interessante, ele diz assim: dá-me o pão que me for necessário. Ou seja, me alimenta naquilo que eu preciso ser alimentado.
O Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso, né? O Pai Nosso, que ele nos dá o pão de cada dia. Até a palavra do Senhor fala que o dia de amanhã não nos pertence e que nós precisamos centralizar as nossas vidas no hoje. Se nós vivermos o dia do amanhã, o amanhã vai se tornar automaticamente o dia de hoje. Então, quer dizer que em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós precisamos alinhar os nossos sentimentos no hoje. E ele fala, né, que é, o pão necessário. E nós sabemos que o pão necessário é a palavra do Senhor. Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. E quem comer, aleluia, da minha carne e comer e beber do meu sangue, né, que representa a própria essência de Cristo, a palavra de Deus diz que nós não teremos fome e nós não teremos mais sede. Mas acontece que nós estamos geograficamente vivendo num mundo onde vivemos escassez de raptura e de manifestações a qual é, não bendiz o nome do Senhor. E se nós continuarmos aqui lendo, né, todo o capítulo 30, como nós vamos passar também para mais algumas passagens, então nós vamos ver que quando Aguz ele se refere, me dá o pão necessário, ele estava dizendo para o Senhor, Senhor, não me negue, não tire de mim aquilo que eu preciso, não se abstenta da minha vida aquilo que eu estou precisando diante do Senhor, aquilo que eu preciso no dia de hoje. Eu não sei o que você precisa no dia de hoje, o que tem acontecido ou ocorrido em toda circunstância da sua vida e quais são as suas petições do pão que vai trazer a vida aonde há morte, em talvez algumas ocasiões de ferida. Nós vamos ver que se nós continuarmos lendo, aleluia, vamos ver aqui o versículo 11, ele diz assim: há daquele que amaldiçoa o seu pai e a que não bendizes a sua mãe. E o 12 ele fala: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundície. Há daqueles que altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixos são facas, para consumirem a terra dos aflitos e os necessitados entre os homens. Palavra tão forte. Aqui ele está dizendo de algo que, né, ele está falando de os olhos do que os olhos eles estão sujos, estão imundos. E eles não são lavados, eles não são purificados, eles não conseguem entender, eles não conseguem enxergar a própria pureza. Ele está falando aqui de uma geração que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe. Ele está dizendo claramente aqui o processo de uma abertura de uma ferida. E nós sabemos que toda ferida, para não dizer até mesmo 100%, mas colocar aqui um aspa, nós vamos ver que ela vai estar coligada com os fundamentos de família. E se nós vemos famílias, quem é a autoridade maior dentro de uma casa como família? O pai e a mãe. E depois vem a regência dos filhos, mas aqui está dizendo o quê? Que há uma rejeição, que há um jugo, que há aqui uma decepção nos modelos da autoridade. Os valores estão sendo distorcidos. A autoridade aqui significa, no significativo de estar dando vida. Então está dizendo que aquele que deu a vida para os filhos eles estão entrando num ato de rebelião, porque eles estão indo contra os princípios da palavra do Senhor. E é tão sutil nós vermos aqui que ele fala que toda vez que uma pessoa ela se abre, se você for olhar como uma ferida, ela é aberta. Há portas que se abrem também para a parte da rebelião. E nós podemos ocasionar aqui várias formas de rejeição.
E nós podemos colocar aqui que a falta de perdão, ela vai estar rebeliando um sentimento, atitudes e ações dentro de nós que vai estar trazendo, sustentando a rebelião. E quando nós portamos a rejeição, através da rebelião, nós vamos ver que a rebelião e a rejeição, somando as duas juntas, vai estar todas coligadas em atitudes de ferida. E essas feridas, elas vão abrindo, então, cada vez mais portais. Eu poderia dar aqui vários exemplos, mas eu creio que nós somos pessoas adultas, não preciso estar especificando qual tipo de feridas que poderia estar de uma traição, de uma quebra de aliança, de um aborto cometido, em qualquer tipo de ato de traição que nós podemos estar aqui, até mesmo de verbalizar palavras que matam e assassinam. Porque muitas vezes nós vemos que não é necessário, muitas vezes, você pegar uma arma ou uma faca ou qualquer objeto e literalmente matar alguém, mas quando você, através das suas atitudes, você já está ali assassinando alguém, até mesmo pelo seu sentimento, você está cometendo algo. A palavra de Deus vai trazer uma lembrança para nós e dizer que no Antigo Testamento, através da lei, a lei, ela diz que eu só posso ser julgado se realmente eu chegar ali, literalmente matar alguém. Mas hoje, na graça, algo que me veio muito forte ao meu coração essa semana foi quantas vezes assassinamos alguém com os nossos sentimentos causados por ferida, rejeição e comovendo na rebelião e a dando atitudes aos nossos sentimentos da nossa alma e sabotamos e assassinamos alguém literalmente porque nós não queremos lembrar, nós não queremos pensar, nós não queremos entrar nas situações que nós já vivemos. Não é que você precisa viver e retroceder todos os seus caminhos, mas são lugares que trazem sepulturas. Nós vamos ver que a partir do versículo 15 até o versículo 16, ele vai estar anunciando três coisas que fartam ali, e ele vai estar trazendo ali uma alerta contra até mesmo a insensatez do homem, e até mesmo as ações de alerta contra a ganância. Então, essas três coisas, elas nunca se fartam, elas não são saturadas, elas nunca chegam em atitudes que diga basta. Então, nós vamos ver que a sepultura, a morte, literalmente, aonde nós sepultamos qualquer área ou circunstância das nossas vidas, nós vamos ver que vamos encontrar também, ele vai estar falando ali da madre e da mãe, né, que ela está estéril. E quando nós olhamos para a madre de uma mãe que ela está estéril, significa o quê? Que há um vazio. Não há geração, não há vida, está sendo o quê? Um sepulcro de morte, tá? Não há semente, não tem multiplicação, não tem gerações, não tem valores, não tem princípios. Rabassou de Cantarapai. Nós vamos ver que ele vai estar falando também, aleluia. Se a gente ver aqui, ele vai estar falando no versículo 16, ele fala, elas são a sepultura amada, estéril, a terra que não se farta da água. Então, nós estamos vendo que tem uma sepultura, que é um lugar de morte, que é uma terra que ela está seca, e que não tem uma água que vai estar estabelecendo, que vai estar trazendo vida, que vai estar ali estabelecendo algo, que vai estar estruturando. Então, nós vamos ver que esse processo da sequidão, nós vamos ver que esse processo da ferida, que nós vamos ver que tudo aquilo que os olhos, que nos versículos anteriores que nós lemos, né, que o puro, a pureza dos olhos, eles não foram lavados. E o que lava os meus olhos são as águas. Quais são essas águas? As águas cristalinas que correm do trono do Senhor. Essas águas, elas trazem vida, elas trazem fortalecimento, elas trazem ressurreição aonde está sendo morto. Nós precisamos lavar os nossos olhos, Rabansúbia. Outro dia eu trouxe uma ministração dos colírios dos olhos, para que nós possamos, a palavra de Deus fala que nós temos que comprar, mas como que eu vou comprar? Eu vou comprar quando eu me submeter à obediência à palavra do Senhor.
Como que eu vou conseguir, aleluia, ter os meus olhos purificados quando eu pedir ao Senhor e enxergar as minhas próprias mazelas para que o colírio, para que eles sejam limpados das próprias imundícies? Porque quando nós não conseguimos limpar as nossas próprias imundícies, nós não vamos conseguir refletir a essência de Cristo para que outras pessoas também sejam alcançadas. Uma grande fase da minha vida, eu pedi ao Senhor, eu falava, Senhor, cura-me, lava-me, purifica-me. E depois eu entendi que não é somente pedir ao Senhor, e eu até me emociono com isso, porque quando eu entendi que não era só pedir ao Senhor para que Ele curasse as minhas feridas, mas era que eu precisava entender e compreender quais eram as feridas que estavam para que elas pudessem ser curadas. Nós vamos ver que a nossa capacidade, o nosso normal do nosso íntimo, ele nos traz a reconhecer muitas das vezes somente a nossa dor, e nós caminhamos num orgulho e não conseguimos abranger os nossos entendimentos, porque a religiosidade, porque os nossos próprios sentimentos, a esterilização que está dentro do nosso ventre, ele não permite que o fogo consumidor, que é o fogo do Espírito Santo, ele venha nos purificando e nos ajudando a estar purificados perante o Pai. Eu não sei se você consegue estar entendendo mais as dimensões a qual nós vemos aqui nessa palavra. Nós vamos ver que ele fala que os olhos são altivos. Ele fala que nós vemos aqui a postura de uma arrogância. Nós vemos aqui estabelecimento de competições. Nós vemos aqui retardamento das promessas e da vitória do Senhor sendo geradas para que as gerações elas consigam entender o perigo da sua própria arrogância. Quando ele diz aqui que, aleluia, as consequências dos olhos que eles zombam, os pais, eles desprezam. Nós vamos ver a apresentação aqui do corvo no ribeiro, porque ele arranca ali os pantões das águias, serão consumidos. Isso vai estar falando lá no versículo 17. Ele diz aqui: o caminho da águia no céu. O 19 quer dizer, ele fala: o caminho da cobra na penha. O caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem com uma donzela. Nós vemos aqui três mistérios, onde ele está propagando atitudes em áreas das nossas vidas. Porque ele está falando aqui o caminho da águia. Ele te leva o quê? Ele te leva para o céu. Por quê? Porque a águia é o único animal que consegue voar o mais alto dos mais altos e consegue estar ali na plenitude da altidez, né, da atmosfera de todos os níveis e consegue ultrapassar um limite. Ou seja, a palavra de Deus também fala que nós temos que ter os olhos como os da águia. Os olhos como os da águia, ou seja, eu preciso chegar num lugar, numa altura, aonde eu consigo me aproximar mais de Deus, aonde eu consigo ver que os meus olhos, eles estão contemplando os céus. E qual é o céu? O céu é onde o Senhor está. Nós sabemos que existem as dimensões espirituais no segundo céu, aonde existe ali guerras espirituais, aonde Satanás e seus demônios, eles tentam impedir até mesmo as nossas petições de chegar ao Pai e da resposta também do Senhor. Nós vimos literalmente em Daniel, onde o anjo desceu para poder trazer ali uma resposta, ele foi ali barreado por Lucifer. Mas nós entendemos também que não existe nada em qualquer dimensão que possam impedir o poder da atitude do fogo consumidor que o Senhor tem para poder liberar e purificar e ativar em nossas vidas e trazer também uma cura naquilo em todas as áreas que nós precisamos. Nós precisamos entender que todos os nossos sentimentos nós não podemos mais dar ouvidos por as nossas razões e os nossos direitos próprios. Nós precisamos entender e entrar numa dimensão que o Senhor, Ele está às portas, Ele está voltando.
e que o Shabat é uma porta, uma dimensão de louvor e adoração, onde nós podemos render e dizer: Pai, eu quero descansar com a minha alma, o meu corpo, o meu espírito e tudo aquilo que rege, que habita dentro de mim, para que seja manifestado o poder da glória do Senhor. Nós vamos ver aqui que ele vai falar o caminho da cobra na penha. Nós sabemos que o castigo da serpente, a qual foi dado, o que ela seria? Rastejar, e do pó seria o alimento dela. Então, qual é a penha? Qual é o pó? Qual é essa terra maligna que está cheia de maldição? Porque a terra ela foi amaldiçoada através do pecado. A terra ela recebeu uma sentença, infelizmente, de maldição. E nós estamos aqui para poder fazer a diferença. O Senhor, ele nos formou e nos fez ao pó dessa terra. Então, nós temos uma coligação inteira com as células, o pó dessa terra. Então, tudo que manifesta dentro de nós, o Senhor substituiu e ele nos deu uma autoridade para poder reger sobre a terra e tomarmos, aleluia, sobre as nossas vidas, a autoridade de Cristo que já foi ali delegada, ele ressuscitou dos mortos e ele venceu a morte. E através disso, ele trouxe ali a autoridade e delegou novamente para a sua igreja, que somos nós. Nós vamos ver aqui que ele está dizendo um caminho do navio que ele vai a alto mar. O Senhor, ele nos convida a entrar em dimensões de caminhos que nos levam ao alto mar, em qualquer tempestade, mas nós sabemos que Jesus é aquele que tem autoridade, que mandou o vento parar e a tempestade se acalmar. E a palavra de Deus vai dizer também que Jesus, ele disse que nós, filhos dele, podemos fazer todas as coisas e fazer coisas maiores ainda do que Cristo fez. E nós temos essa autoridade, então nós podemos entrar em alto mar, nós podemos, aleluia, entender que mesmo na tempestade, a nossa vida ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. O nosso caminho ela está segurada nesse navio, onde nós encontramos a fortaleza do Pai, do Espírito Santo, regendo sobre a nossa vida e abrangindo o nosso caminho para que tenhamos uma estabilidade perfeita em Cristo. Ele mostra também o outro caminho da plenitude do homem com uma donzela. Então, nós vemos ver aqui o que? Uma estrutura de uma família, a unidade de um corpo, de uma família sendo restaurada, estabelecida por Cristo. Nós vamos ver que todas essas gerações, onde as gerações, onde ele também diz ali que gerações cujos dentes são como espada, queixos são como facas, para devorarem a terra, os aflitos e os necessitados dentre os homens. Esse processo, ele está aqui literalmente dizendo que a propagação da ferida, ela vai estar trazendo também um processo contagioso. É um espírito crítico, porque ele vai ficar agressivo e através do que ele fica agressivo, ele se torna escravo. E essa forma de reagir aqui, ele vai estar então no ciclo aonde perpetuamente todas as maldades elas vão estar coligadas. Nós vemos aqui a apresentação que da águia, da serpente, né, da cobra. Nós vamos estar vendo aqui o que o navio e um caminho. Então existe todas as partes, todas as áreas aonde pode acontecer atrocidades. Mas a amargura, o posicionamento, aonde a ferida, ela traz um processo contagioso. E da mesma forma que muitas feridas atacam as nossas vidas, essas feridas elas vão progredindo, elas vão crescendo, quando nós não conseguimos alimentar as nossas vidas com a própria palavra do Senhor, que é o amor. Algo que tem incendiado no meu coração é
Como que nós podemos dizer que nós estamos cheios do Espírito Santo, mas que nós não conseguimos perdoar? Como que nós podemos dizer que a palavra do Senhor, ela é o meu bálsamo, ela é o meu baluarte. Nós estamos num caminho e estamos esperando, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, mas o ponderamento dos nossos sentimentos, das nossas feridas, muitas vezes ela está falando mais alto do que as emanações do Espírito Santo sendo alientada dentro de nós, a memorar do Senhor, o sete Espírito. Nós estamos fechando um ciclo, o ciclo do sábado, o ciclo do Shabat, onde nós iniciamos uma nova semana. E nós precisamos fechar o ciclo da velha semana, mas será que nós vamos fechar o ciclo da velha semana com os mesmos sentimentos, com os mesmos ressentimentos, com as mesmas feridas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas visões, com os nossos olhos atados? Qual é a correção que tem alimentado as nossas vidas? Nós sabemos que o espírito de Moloque é esse que alimenta a ferida e ele vem para sabotar, para matar a nova geração, porque ele é um ladrão de vida, ele alimenta através de sacrifício de gerações de crianças, aonde são matadas, aonde são sabotadas. Moloque, ele é uma entidade aonde ele predomina e ele quer fazer o que ele quer, cauterizar a autoridade dos pais para poder matar a sua geração de filhos. É algo tão. É uma distorção de personalidade, a qual traz uns fundamentos de uma distorção espiritual, onde a coerência, onde toda o falso caráter, ele não deixa com que as pessoas elas consigam prosseguir e ter uma geração que venha ter umas visões dentro dos padrões espirituais do Senhor. Nós temos hoje criado e visto geração que a igreja está fraca, por quê? Porque se não tem famílias sólidas, também não vai ter uma igreja forte, porque a igreja, ela também é uma família. E não tem como ter uma igreja se uma família não está alimentada. Então as pessoas querem pensar nas paredes, mas não conseguem entender nas estruturas familiares. E nós precisamos nutrir as nossas feridas com a palavra do Senhor que cura, para que nenhuma Eclesiastes das feridas, das frequências que Satanás ele quer trazer do Baal, das pessoas de Baal, de Zebubo, que é o Senhor das moscas, que ele vai estar ali trazendo a nutrição das feridas. E ele vai estar trazendo o quê? Uma competição, ele está trazendo atitude de inveja na vida das pessoas. Uma das quatro níveis das coisas onde nós vemos a terra estremecer, nós vemos que quando um servo, um filho, ele identifica a sua identidade como filho do Senhor e ele se torna, ele deixa de ser servo para se tornar filho, então ele vai automaticamente estar se tornando um com o rei. Então ele vai estar fazendo o que? Um alinhamento de perseverança, de atributos, a qual vai estar estabelecendo os sentidos e a fortalecimento da sua vida. Porque em Provérbios 30, a partir do versículo 21, 23, nós vamos ver esses fundamentos. E o outro fundamento, ele vai estar dizendo sobre o insensato, quando ele anda farto de pão. Ou seja, o alimento dele não é sólido. Por quê? Porque ele não anda farto. Ele está sempre insatisfeito. Nós vamos ver também que ele vai fazer uma comparação da mulher, aonde ela está sobre os desdenhados em relação à casa. Eu quero ler aqui para vocês. O versículo 23 fala assim: sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre serva quando se torna herdeira da sua senhora. Está falando de quê? De níveis. Está falando de autoridade. Está falando o quê? De crescimento.
Está falando que ela deixa de ser serva para se tornar uma herdeira. Herdeira. E quando nós tomamos herdeira da Senhora, nós estamos aqui alinhando os nossos comportamentos e tirando toda a base de orgulho, de ferida, de manifestações, de críticas, aonde o maior, o maior órgão do nosso corpo que sabota, que assassina, eu digo no maior não só não de tamanho, mas de grandeza, de autoridade que tem, é a nossa própria boca, a nossa língua. Porque a nossa língua ela tem poder de matar e também de gerar vida. E a pergunta é: quais são os processos que têm acontecido nas nossas vidas? O que nós temos propagado, o que nós temos deixado ser anunciado por aquilo que nós falamos? O que tem sido alimentado através da nossa fala? Desculpa. Quais são as atitudes de sabedoria que temos manifestado dentro das nossas estruturas? Nós vamos ver aqui, eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero fazer aqui um resumo. Aqui ele vai falar até mesmo de 4 animais. E ele vai estar trazendo aqui uma matriz de sabedoria de pequenos animais, mas que são sábios. Ele diz aqui ele vai falar da formiga. E a formiga aqui, ela vai estar representando uma fraqueza natural, porque uma formiga ela é pequena, ela não tem força. Ela não tem tanta estabilidade, ela é frágil. Então nós vamos ver aqui que ela vai estar representando um povo sem força. E qual é a estratégia sábia que uma formiga tem? A formiga ela é pequena, mas ela tem uma estratégia. Sabia que a formiga, ela no verão, ela vai armazenando o alimento para que no inverno ela não passe necessidade. Ela vai ali colocando as suas sementes armazenadas para ter então aqui um preparo de alimento. Então, mesmo sendo a representação de um povo fraco, sem força, porque de nós mesmos nós não conseguimos fazer nada, mas a força que habita em nós é a força do Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria, ela não está movida com os meus sentimentos, daquilo que eu sinto, ou nas minhas feridas que eu alimento. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então, a alegria, ela está no Senhor. Então, eu preciso alinhar a minha vida e a minha estrutura em Deus, no Senhor, para que essa alegria ela seja manifestada em todo o tempo. Aleluia. Então, nós vamos ver que a preparação, mesmo sendo frágil e alinhando as estruturas, nós vamos ver que esse preparo, né, que é da estratégia sábia que ela tem em tempo de verão, em tempo de que você está sendo restabelecido, porque na primavera você sai para guerrear. Então, se você sai para guerrear na primavera, então quer dizer que você vai ter despojo, e esse despojo você vai estar, então, sendo né? Você vai desfrutar dele no verão e nas estações vindouras. Qual outro animal que ele vai estar trazendo uma representação? Ele vai estar dizendo sobre o arganazes. O arganazes aqui ele vai estar representando um povo que ele não é poderoso, um povo que tem os seus limites, que tem as suas capacidades limitadas. Mas ao mesmo tempo, você sabe qual é a sabedoria que esse animal ele tem? Ele mesmo cava a sua casa. E sabe aonde que ele cava as suas casas? Na rocha. Rocha, pedra, algo firme, algo duro. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é a nossa rocha, inabalável. Alabandaçu de cantarabare. O Senhor, ele é a nossa rocha inabalável.
Só que aqui há uma ação de trabalhar, ele cava, eles fazem as suas próprias casas sobre a rocha. E ali eles encontram o quê? Um refúgio seguro em Cristo. Então a pergunta é: onde estamos cavando e estamos colocando as nossas estruturas, as nossas vidas, tudo que há dentro de nós para ser uma morada? Outro animal que vai dizer, ele vai estar falando sobre o gafanhoto. E aqui o comando, o bando do gafanhoto, ele não tem rei que vai estar na frente, que vai na frente e vai estar dizendo: olha, vem atrás de mim porque eu estou indo na frente. Não, ele é um bando. E eles não têm rei, ou seja, não tem quem o governe verdadeiramente. Mas mesmo assim, eles estão todos unidos. Então está dizendo o quê? Que a sabedoria deles é estar unido. Essa é a força que eles encontram. E é isso que nós precisamos também estabelecer sobre as nossas vidas hoje, ser um corpo de Cristo unido e alinhado com a cabeça de Cristo. E o outro animal que vai estar dizendo, ele vai estar dizendo do gecko, e o gecko é aquela lagartixa, e que você pode até mesmo apanhar com as suas mãos. Só que é tão engraçado que ele faz uma comparação, que ele diz que até as lagartixas, os geckos, eles encontram morada até mesmo nos palácios. Isso significa o quê? Posicionamento. Eles são sábios para encontrar o lugar onde eles podem estar habitando em posicionamento. Então, se nós, como igreja, nós precisamos entrar nesse nível de posicionamento para poder encontrarmos os passos majestosos que o Senhor tem para poder alinhar nas nossas vidas. Nós vamos ver que ele vai falar de muitos outros animais, mas eu quero aqui trazer a representação do leão. O leão é um animal entre os mais fortes e que nada fica atrás dele. E nós sabemos que nós temos a representação de Jesus Cristo em nossas vidas, que é Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então nós vemos que na conclusão do resumo desse ensinamento hoje para com as nossas vidas é que nós precisamos ter o domínio próprio, que nós precisamos ter o leite sólido, porque através de um leite sólido ele vai estar também nos fortalecendo para que possamos ser alimentados de um alimento mais maduro. Porque se eu não consigo alimentar de um leite sólido e querer só ficar no leite desnatado, vamos colocar essa base de exemplo, nós nunca vamos conseguir produzir e conseguir crescer para que possamos comer uma comida verdadeiramente, a qual Paulo diz: eu queria alimentar vocês com um alimento sólido. Eu queria, eu queria chamar vocês para poder estar mais maduros, mas acontece que ele não conseguiu, porque ele disse naquele momento: vocês não estão preparados, vocês querem continuar tomando leite. E eu queria crescer, eu queria passar desses processos. Então são esses processos que o Senhor ele quer chamar as nossas vidas, a atenção nesse dia, nesse tempo que nós possamos estar avaliando aquilo que está sendo validado em nós. O versículo 32, para a gente poder finalizar, ele traz uma reflexão de silêncio e autoridade sobre nós. Ele diz assim: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contenda. Palavras tão duras que nem precisa nem de definir nelas. Mas aqui ele está dizendo, tudo essas palavras está trazendo uma ressaltação para nós que nós precisamos ter um equilíbrio
de domínio próprio. Então, se nós procedêssemos insensamente em te exaltares ou se magnificarmos somente o mal, ele vai falar também no versículo 32, né, que as pessoas elas fazem o mal e quando elas verem, elas fazem a reação de colocar a mão na boca, né, de assustado de estar ali. Mas a reflexão, ela pede silêncio. E esse silêncio, ela traz atitudes onde nós precisamos estar confiantes na palavra do Senhor. Então, o sistema de sabedoria que Agur ele estava querendo despertar para nós aqui, ele estava querendo desvendar para as nossas vidas que nós precisamos ter humildade perante a Deus e reconhecer as nossas limitações diante do verdadeiro conhecimento que é a própria pessoa de Cristo. Ele vai estar chamando a nossa atenção para nós confiarmos na palavra do Senhor. E que ela seja o suficiente para que nós não possamos fugir dos extremos e buscarmos apenas o pão necessário. Porque nós precisamos de uma base sólida, qual nos alimenta a cada dia. A cada dia nós precisamos desse pão que nos sustenta necessariamente para podermos entrarmos num campo de guerra e prosseguirmos avante. Nós vamos ver que todas as alertas da natureza, a qual ele estava ali, toda a força da formiga, tudo aquilo que estava sendo produzido, ele estava trazendo algo de despertamento. São tantas formas a qual nós precisamos aprender e entender que precisamos estar estabelecido e forte diante do Senhor. E eu quero aqui, neste momento, convidar a você. Você está aí com a sua ceia. Aleluia. Pega a sua ceia, nós vamos finalizar. Vamos cear neste momento. Pega aí seu suco de uva. E nós vamos estar orando agora. Eu não sei quais são as suas petições do que você quer colocar diante do Senhor. Desculpa, é porque eu tô com a minha garganta bem ruim. Mas eu quero te convidar você. Que você possa, nesse Shabat, nesse lugar de descanso em Cristo, abrir a sua mente, seu pensamento, aquilo que te invade dentro de você para que algo novo possa acontecer. Não é que você vai começar do zero, mas que você possa entender que existem lugares mais altos que o Senhor quer nos colocar. Então, apresente para o Senhor a sua petição. E eu vou estar aqui orando nesta hora. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a ti, Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que você possa usar esse período também para você poder orar. E se você puder dizer para mim, orar junto comigo, diga assim: Senhor, eu me coloco diante da tua presença, declarando que nada sou, nada posso. Aproximando do seu trono de graça, com ousadia e confiança. E confessando que não são pelos meus méritos, mas pelo teu sangue precioso que foi derramado por mim na cruz. Hoje eu desejo entrar na profunda comunhão contigo. Eu silencio o meu coração, a minha mente, as minhas emoções e lavo-me no sangue do Cordeiro, que me purifica de toda a consciência de culpa e me aproximo do Santo dos Santos.
Meu Pai, eu peço a tua ajuda agora, para que eu possa entender a tua grandeza e possa ver a minha pequenez. Tire do meu coração os mesmos sentimentos que inflamou o coração de Satanás. E que o teu Espírito Santo me conduza a um lugar de intimidade, de profundo com o Senhor, aonde eu possa contemplar o teu poderoso sangue e a tua provisão. Renove-me e tira todas as distrações, pesos espirituais que foi trago por Leviatã em minha alma. Eu quero te conhecer, mas te adorar em espírito e em verdade. E deixar que o teu fogo consuma tudo que não provém de ti. Em nome de Yeshua, eu me posiciono como intercessor e declaro que este tempo é consagrado ao Senhor e que o sangue de Yeshua fale mais alto e me cubra e abra as portas das revelações e libertação. Pai, eu te exalto neste momento com todo o meu ser. Que o teu governo, que não tem fim, que o Senhor venha reinar com a sua majestade, justiça e poder absoluto. Pai, esmague a cabeça do dragão agora. E que toda a influência das entidades, espíritos malignos, satânicos, que se recaiam agora perante a tua presença. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E eu declaro que o Senhor é o Deus que governa. E todo louvor e adoração está diante de ti agora. Eu me rendo diante do Senhor. E peço que o Senhor purifique os meus olhos, a minha mente. Conforme o padrão da santidade estabelecido na tua palavra. Enche-me com teu espírito e que eu viva crucificado. Reconhecemos, Senhor, que em todo tempo a nossa caminhada ela precisa estar na humildade, na obediência e na santidade de Deus. Senhor, pedimos a Ti que nesse ciclo dessa nova semana, nós possamos levantar altares de adoração ao Senhor. E arrancar de dentro de nós tudo aquilo que é maligno, que é perverso. E que toda a estrutura de Satanás, nós clamamos o sangue de Yeshua sobre eles. E que o Senhor tome governo total da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e tudo aquilo que somos. Pai, te apresentamos essa ceia, esse pão e esse suco de uva representando o teu sangue.
Queremos, ó Pai, que no ato de ceiarmos, sejamos totalmente purificados e alinhados pelo teu poder e a tua graça. Reconhecemos a nossa pequenez diante de ti, Pai, e pedimos que a tua verdade estabeleça cada vez mais sobre nós. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o governo do Senhor estabeleça em todo o tempo. Em nome de Yeshua. Pode ceiar em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Reconhecemos que nada somos, nada podemos. Mas que através dessa ceia nós somos santificados e alinhamos uma aliança nova contigo. Porque precisamos de ti, Pai. E cremos e confiamos no teu poder e na manifestação que o Senhor tem para conosco. Em nome de Yeshua. Amém e amém.